Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Profetizando Vida, programa da Igreja Batista Nacional de Afonso Cláudio, aqui na região serrana do Espírito Santo. Eu sou o pastor João Antônio e é um prazer estar com você mais uma vez. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, o seu coração, e que Deus possa renovar você como cristão, como servo do Senhor, que o poder do Senhor possa se manifestar através da sua vida para transformar vidas ao seu redor. Hoje eu quero falar sobre o que é ser cristão. Há muitas pessoas que pensam que ser cristão é fazer parte de uma igreja, que ser cristão é fazer parte do cristianismo. Mas ser cristão é algo muito maior e muito mais relevante do que isso. É ter o comportamento, é ter uma vida, um andar, um viver, um agir que nos identifiquem com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 1, ele diz: sejam meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. Imitar Jesus. Nós somos chamados para imitar Jesus. Sabe, é necessário que nós vivamos de tal maneira que o mundo olhe para nós e veja Cristo em nós, que o mundo olhe para nós e veja o reflexo de Deus no nosso comportamento, no nosso falar, no nosso agir, no nosso andar, a maneira como nós nos comportamos na sociedade. Não adianta eu ser cristão, nem dizer para as pessoas: olha, eu sou um cristão, mas se eu estou mentindo, se eu estou enganando, se eu estou dando prejuízo aos outros, se eu estou fazendo coisas que não é de acordo com o comportamento de um cristão. Então eu preciso de me comportar como cristão, de agir, de viver como um cristão. Senão vou ser cristão apenas no nome. A palavra cristão significa cópia de Cristo, cópias de Jesus. A Bíblia diz que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia, porque as pessoas olharam para eles e falaram: esses caras se parecem com Jesus, eles falam como Jesus, eles agem como Jesus. Então eles foram chamados de cristãos. Será que você é uma cópia de Cristo? Será que as pessoas que convivem com você, que trabalham com você, que estão perto de você no dia a dia, olha para você e diz: olha, esse cara se parece com Jesus, esse cara fala como Jesus, ele age como Jesus. Sabe, isso é muito importante para nós, porque isso realmente abona o nosso cristianismo. Isso realmente mostra que nós não somos cristãos apenas no discurso, no falar, mas na prática do dia a dia. Quando Jesus foi preso, a Bíblia diz que ele foi levado para um julgamento. E enquanto ele estava aguardando o julgamento, preso ali, a Bíblia diz que Pedro se infiltrou ali no meio das pessoas que estavam aguardando o julgamento de Jesus. E como era a noite fria e eles acenderam um fogo para se aquentar, Pedro estava ali, perto ali daquela fogueira, e chegou uma pessoa e falou assim: você é discípulo de Jesus. E ele disse: não, eu não sou, porque estava com medo da morte. E chegou uma outra pessoa e falou assim: não, você também é seguidor de Jesus. Disse: não, eu não sou.
E chegou uma terceira pessoa e falou assim: não, você também é discípulo de Jesus, porque a tua fala te denuncia. Ou seja, você fala como ele. Olha que coisa interessante, queridos. As pessoas dizem: a tua fala te denuncia, o seu jeito de falar se parece com o jeito de falar de Jesus. Que o mundo possa olhar para nós e falar conosco, né? A tua fala te denuncia, o teu comportamento te denuncia, a tua maneira de viver te denuncia como cristão. Olha, isso é muito interessante, queridos, porque nós devemos falar como Jesus, nós devemos amar como Jesus, perdoar como Jesus. Nós devemos realmente deixar que as pessoas possam ver Jesus através do nosso viver diário. É necessário que as pessoas vejam Cristo em nós. Por isso o apóstolo Paulo disse: eu sou um imitador de Jesus. Para você ser um imitador de Jesus, você precisa de descobrir, ou seja, de parar e pensar como Jesus falava. Eu quero falar como ele. Como Jesus andava, eu quero andar como ele. Como Jesus agia nessas situações, porque eu quero agir como Cristo agia. Então, é necessário que as pessoas possam olhar para nós e ver o comportamento de Jesus na nossa vida. Sabe, sempre que você estiver diante de uma circunstância, diante de uma situação em que você tiver alguma dúvida diante daquela situação, você deve fazer uma pergunta: o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? O que Jesus faria se fosse ele que estivesse no meu lugar? E você deve agir exatamente como Cristo agiria. Sabe, às vezes nós tomamos decisões que Jesus não tomaria se ele estivesse no nosso lugar. Nós falamos coisas que Jesus não falaria se ele estivesse em meu lugar. Quantas vezes as pessoas, queridos, eles no momento às vezes da irritação, no momento às vezes que ele é confrontado, ele tem atitudes que Jesus jamais teria. E quando você tiver esses confrontos, essas situações, você precisa de parar, deixar esfriar o sangue e pensar e fazer a seguinte pergunta: o que Jesus faria se ele tivesse em meu lugar? Porque você deve agir exatamente da maneira como Jesus agiria. Isso é ser cristão, é agir como Jesus, é deixar que o mundo veja Cristo em nós e através de nós. Então, isso é ser uma cópia de Jesus. Isso é ser um imitador de Jesus. Você ama como Jesus? Você perdoa como Jesus? As pessoas têm visto isto na sua vida, no seu dia a dia. Os seus colegas de trabalho, quando olham para você, eles têm visto isto. A sua família, quando olha para você, tem visto isso. Os seus vizinhos têm visto isso. Os seus colegas, os seus amigos têm visto Jesus em você no dia a dia. Sabe, às vezes as pessoas que estão mais próximo de nós, que convivem conosco, não quando você está lá dentro da igreja, não quando você está lá dentro do templo, não, é na rua, é no trabalho, é em casa. É necessário que as pessoas vejam Cristo em você em todos os momentos. Há pessoas, por exemplo, que se convertem ao cristianismo e quer ganhar sua família para Jesus, quer trazer a sua família para a igreja, mas o comportamento dele dentro de casa não é o comportamento de um verdadeiro cristão. A família dele não está vendo Cristo nele. Às vezes, ao contrário, as pessoas dizem assim: olha, fulano diz que se converteu, mas ele não age como cristão. Fulano diz que se converteu, mas a maneira dele agir, dele se comportar, não mudou em nada, não é?
ele é irritante dentro de casa, ele grita, ele briga, não é? Com os filhos, com a esposa, com os irmãos. Fulano diz que é cristão, mas ele não conversa com o pai dele, ele é de mal do pai, ele é de mal do irmão, ele não conversa com o irmão. Será que isso é ser cristão? Será que Jesus agiria dessa maneira? Jesus não se comportaria dessa maneira. Queridos, ser cristão não é apenas pegar uma igreja, pegar uma Bíblia, colocar debaixo do braço e ir para a igreja. Ser cristão não é apenas batizar, tomar a ceia e dizer, eu sou cristão. Ser cristão não é apenas mudar de igreja. Tem gente que muda de igreja, mas não muda de vida, não muda de comportamento, não muda a sua maneira de agir, de tratar a sua família, de tratar os seus amigos, não muda a maneira como ele age na sociedade. Então as pessoas olham para ele e dizem, fulano diz que se converteu, mas não mudou nada na vida dele. Então isso é muito sério, querido. Ser cristão é algo realmente muito sério. E nós fomos chamados, querido, para ser verdadeiramente imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que quando Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E se o mundo não puder ver a imagem e a semelhança de Cristo em nós, então tem alguma coisa errada com o nosso cristianismo. A Bíblia fala acerca de Eliseu, que ele sempre passava numa determinada região, e uma mulher que ali morava, uma mulher sunamita, ela fala com o seu marido assim, eu vejo que esse homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Que as pessoas possam falar isso a nosso respeito, que as pessoas possam olhar para mim e para você, e eles possam dizer isso, esse homem é um homem de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus, esse rapaz é um rapaz de Deus, essa moça é uma moça de Deus. Que as pessoas possam olhar para nós e ver em nossa vida verdadeiramente que nós somos de Deus, por causa do nosso falar, do nosso agir, do nosso comportamento, da maneira mansa, da maneira agradável que nós vivemos. Que as pessoas possam verdadeiramente olhar para nós e reconhecer Cristo em nosso agir diário. Amém? Viva assim, querido, porque se as pessoas não conseguem ver Jesus na sua vida, então você precisa de mudar alguma coisa no seu cristianismo. O seu cristianismo está de alguma maneira comprometido. Então viva da maneira que as pessoas possam dizer verdadeiramente, esse homem é um homem de Deus. Vamos orar? Pai Santo, ó Deus, o Senhor nos chamou deste mundo de pecado para nós vivermos uma vida diferente, Pai. Para nós vivermos uma vida que nos identifique com o Senhor. Pai, é necessário que nós vivamos de maneira que o mundo possa olhar para nós e ver Jesus em nós, através do nosso falar, do nosso agir, através da nossa capacidade de perdoar as pessoas que nos ofendem. Ó meu Deus, ó Pai Santo, que nós possamos, ó Pai, refletir a glória do Senhor, não só quando nós estamos dentro da igreja, dentro do templo, mas na rua, no trabalho, em nossa casa, no meio dos nossos amigos. Ó Deus, que as pessoas possam olhar para nós e ver a glória do Senhor refletida em nós. Quantas pessoas, meu Deus querido, que se converteram, mas ainda não entenderam isso, meu Pai querido, que eles foram chamados para ser novas criaturas, Pai. Porque o apóstolo Paulo diz, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E é necessário, Senhor, que as pessoas possam olhar verdadeiramente para o povo do Senhor, para a igreja do Senhor,
e ver Cristo em cada cristão. Nós somos imitadores de Cristo. Pai, a pergunta que cada cristão deve fazer no dia a dia é: como Cristo agiria se Ele tivesse em meu lugar? Em meu lugar, o que faria Jesus? E nós devemos agir da maneira como Jesus agiria. Nos ajuda, Pai Santo. Nos ajuda, Pai querido, viver verdadeiramente como verdadeiros cristãos, ó Pai Santo. Assim como Pedro, meu Deus, naquele dia, aquelas pessoas olharam para ele e disseram: não, você verdadeiramente é discípulo de Jesus, porque você fala como ele. Que nós possamos falar como Jesus, Pai. Que o mundo possa ver isso em nós. Ó Deus Todo-Poderoso, quando o mundo ver Cristo em nós, Pai, quando o mundo ver a graça do Senhor Jesus através de nós, muitas pessoas vão se converter a Ti. Muitas pessoas, ó Pai, se tornarão também cristãs, meu Deus querido, porque vai ver que verdadeiramente o Senhor transforma aqueles que se chegam a Ele. Obrigado, Senhor, por esta palavra, que essa palavra possa entrar no coração de muitas pessoas, Pai, e que muitas pessoas possam mudar a sua maneira de viver, o seu comportamento e o seu agir a partir de hoje, meu Deus querido, para que eles possam ganhar a sua família para Jesus, ganhar os seus amigos para Jesus, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho possam ser ganhos para Jesus, meu Deus querido, através do agir, do viver e do comportamento deles. Nós oramos, Pai, no nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, queridos, esta é a palavra que eu tenho para você hoje. No seu lugar, o que faria Jesus? Faça essa pergunta sempre que você estiver numa situação difícil, sempre que você tiver que tomar uma decisão em que você está em dúvida, você pensa: em meu lugar, o que Jesus faria? Como Ele agiria se Ele estivesse no meu lugar? E você precisa de agir da maneira que Jesus agiria. Bom, olha, se você ainda não é seguidor do nosso canal, se inscreva no nosso canal, segue aí o nosso canal. E dia a dia, nós temos uma palavra de Deus para a sua vida. Curte aí essa mensagem e compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra. Talvez tenha alguém que você sabe: olha, fulano precisa ouvir essa palavra. Eu vou compartilhar aqui para que ele possa receber essa palavra também. Compartilhe. Que Deus te abençoe sua vida. Que Deus te abençoe no seu caminhar cristão, no seu agir diário, e que através da sua vida muitas pessoas sejam transformadas, muitas pessoas possam ser atraídas ao Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo programa.